Pacheco Pereira critica o jornalismo espetáculo e assinala a forte intervenção de grupos políticos na comunicação social. José Miguel Júdice acha que antigos radicais de esquerda que cheguem ao poder já não querem depois largá-lo. Francisco Mendes da Silva acusa o deputado Bruno Dias de fazer política na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP. Paulo Pedroso defende que o apoio de Cavaco Silva a Luís Montenegro cria expectativas demasiado altas ao PSD. Nesta edição de Os Comentadores, falamos ainda da conferência Qual o papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa, organizada pelas associações de sargentos, oficiais e praças das Forças Armadas e que quase foi ignorada nos médias deste país. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Eu acho que temos que fazer uma coisa prévia, ó Pedro, porque como estamos a gravar cada vez mais cedo, a nossa dicção está a ficar, como se notou pela entrada, ligeiramente deficiente. Portanto, eu sugeria que repetisses comigo jiboia, panóia, essas coisas para começar. Qual foi a palavra que eu disse mal? Vá, diz lá. Não, tu disseste tudo bem, mas não com o teu habitual brilhantismo. Notou-se que o sono estava lá. Bom, então pedindo desculpa aos nossos caros espectadores e ouvintes pela voz entaramelada com que estamos a fazer Estamos comovidos. e anunciando a minha revolta perante esta denúncia soez que Nuno Ramos de Almeida faz das nossas dificuldades. Estava eu a dizer que esta é mais uma edição dos Comentadores, onde vamos discutir mais uma vez o caso TAP, o caso CIS, etc, etc. Aquilo que tem estado a dar na comunicação social portuguesa, nomeadamente nas pessoas que fazem mais comentário nas televisões. Vamos começar com o Pacheco Pereira, que, a propósito precisamente destes assuntos, resolveu fazer uma intervenção paralela sobre o estado da comunicação social em Portugal, com um rol de críticas bastante assinalável. Vamos ouvir esse depoimento. E se a gente não percebe estas diferenças, não percebe que, por várias razões, por causa da competição entre canais televisivos, pela existência de canais noticiosos que têm que fazer 24 horas esta história dos breaking news, portanto, há vários mecanismos comunicacionais que mudaram. E se isso associar à existência já de grupos políticos na comunicação social com uma forte intervenção, se isso associar a um domínio... Porque é que os comentadores à direita, chamemos assim, em alguns casos à direita muito radical, têm um grande papel? Porque são um espetáculo. Porque dizem coisas absolutamente... Se passar aquilo para o papel, não encontram uma réstia de jornalismo, mesmo quando... Os comentadores não são jornalistas. Mas qual é a diferença? Naqueles dias... Não, nenhuma. Os adjetivos, os temas, os apelos ao upgrade do conflito, a tentativa de puxar sempre... e isso é um mecanismo do espetáculo, que é sempre drama, sempre cada vez mais drama. Não encontra nenhuma diferença substancial. Serei injusto para alguns, provavelmente serei, mas não encontra nenhuma diferença essencial naquilo que é o comentário de comentadores e daquilo que é no comentário de jornalistas que fazem o comentário. Nenhuma. Se não souber que ele é jornalista, então, de todo, não vai. O problema é que há a vantagem de uma maior transparência e de uma maior informação. Mas qual é a maior... Não, está enganado. É exatamente o contrário. É. Há uma menor transparência. O problema da transparência é um problema sempre mal visto em democracia. Quem tem dinheiro é quem pode comprar transparência. As coisas verdadeiramente importantes não chegam a lado nenhum. Há duas fontes para a opacidade. A incompetência, e eu posso lhe dar vários exemplos de coisas que até no nosso trabalho do arquivo nós encontramos, por exemplo, uma manifestação negacionista em que se fizeram ameaças de morte ao Presidente da República. Não apareceu num único jornal. Do meu ponto de vista, isso é relevante. O mesmo acontece com muitos outros aspectos dos negócios económicos. Há muita coisa que não é verdadeiramente escrutinada, porque quem tem dinheiro impede esse escrutínio. Portanto, o silêncio, a descrição são mecanismos do poder. Agora, no poder político, não há hoje um verdadeiro escrutínio e não há hoje uma verdadeira transparência. Há um caos. Há uma imprensa e um comentário muito agressivo, muito para além do jornalismo, transformado num espetáculo político e, ao mesmo tempo, políticos cobardes, que pensam que podem sobreviver com meia dúzia de mentirolas e que se enterram cada vez mais e afundam o resto do governo. Isto foi uma pancada na comunicação social bem grande. O que é que achas disto, Nuno?
Eu acho que soou pouco, não é? Porque, não, acho que soou pouco, porque há vários problemas que ele coloca que são verdadeiros, isto é, a estrutura da comunicação social perante um baixo investimento em jornalismo a sério, um baixo investimento em salários, em redações que são precárias, etc., tornou-se uma estrutura de uma excitação permanente e de um sensacionalismo permanente. Nós vivemos num jornalismo de reações, isto é, inventa-se um factoide, publica-se um documento do Ministério Público, a seguir reage, faz falsos diretos. Há aqui uma negação da mediação e do trabalho jornalístico, independentemente do seu alinhamento político, etc. Acresce que há uma outra coisa que agrava, que é o facto de num mercado supostamente existem pessoas com posições políticas diferentes, os órgãos de comunicação social estão todos, mas todos, do ponto de vista de propriedade, encorados à direita, o que faz com que não exista também pluralidade do ponto de vista opinativo, ou a pluralidade é bastante diminuta. E, portanto, esta estrutura da comunicação social é, do meu ponto de vista, para além do neoliberalismo ter empobrecido as pessoas em todo o lado, a razão do crescimento de uma espécie de populismo larvar, irritado, que se baseia em coisas simplistas, porque ela não aprofunda, ela não explica, ela não retrata, não analisa a sociedade, isto é, prefere um direto a uma explicação, a uma notícia, a uma reportagem, prefere reações a enquadrar as coisas. Portanto, eu acho digamos que a questão soube a pouco. Aliás, nós vemos que tanto os políticos da Comissão Permanente de Inquérito, e aqui me deixo antes de me esganares, como os jornalistas, parecem todos virar detetives da Polícia Judiciária, quando a Comissão de Inquérito da TAP, por exemplo, e nós vamos falar disso mais à frente, servia para ver as formas como a TAP está a ser gerida e o futuro dela. Eu não estou em desacordo com o que estás a dizer. Acho é que há uma tentativa. Perdão, isto é do sono. Há uma. Lá está. Há uma interpretação. Uma tentativa, a tentação. Exato. Há uma forma de ver este problema que é esperar que a comunicação social seja. Os médias, os jornais e os noticiários sejam, digamos. Pontos de partida para a sociedade evoluir e não um ponto de chegada do que a própria sociedade é. E isso parece-me que há aqui sei lá, eu admiro muito que Pacheco Não Pereira. serão duas coisas, as duas coisas ao Eu mesmo tempo. admiro muito que Pacheco Pereira não se faça uma autocrítica sobre o tempo em que defendeu, por exemplo, o fim de qualquer intervenção do Estado na comunicação social, o fim mesmo o serviço público, que podia servir de contraponto, digamos, àquilo que o negócio da comunicação social vai fazendo, porque o serviço público, em princípio, não teria uma necessidade de atingir lucros e rentabilidades e objetivos particulares das pessoas que investem na comunicação social. O serviço público poderia corresponder de uma forma mais agressiva e de uma forma mais pertinente e mais assertiva, digamos, a uma tentativa de reequilíbrio das funções do jornalismo na sociedade. E isso, o Pacheco Pereira foi um dos defensores de que isso acabasse. Quando a CNN apareceu, não me lembro de haver grandes críticas ao jornalismo de 24 sobre 24, ou até a própria TSF, por exemplo, ao jornalismo de 24 sobre 24 horas, que obriga necessariamente a que, digamos, haja esta reprodução. Mas é diferente. Deixa-me lá acabar a minha tese. Digo, sim. Mas Agora, é diferente. agora sou eu que faço de Ramos de Almeida. Deixa-me lá chegar ao fim. Portanto, há aqui este aspecto que me parece relevante, que é a própria indústria montou-se, quer por indústria, estou a falar do negócio, o próprio capitalismo que gera a comunicação social, criou este monstro que agora, uma parte desse capitalismo, acha que é um monstro que está a destruí-lo, não é? E, portanto, não tenho... Acho que devia haver aqui também uma análise desse lado da questão, que Pacheco Pereira, que aliás fez uma intervenção mais longa do que aquela que aqui mostramos, que já foi bastante longa, não analisou outros aspectos, mas não este. Há depois outra questão, que é as fontes de rendimento da comunicação social mudaram imenso, e isso de facto leva a uma brutalização do trabalho, quer dizer, onde depois há os cortes é no lado do trabalho, e isso que tu referes, que as redações depauperadas. Para dar um exemplo concreto, quando eu entrei na redação do Diário Notícias em 2008 ou 2009, 2010 já, foi em 2010, a redação do Diário Notícias, como jornal de referência em Portugal, e portanto
considerado um jornal qualificado do ponto de vista redatorial e até ligeiramente acima da média, supostamente, do que a maioria das redações do país, tinha, salvo erro, 150 jornalistas. Até acho que tinha 160, mas no mínimo tinha 150. Hoje em dia tem 26. Portanto, há aqui, de facto, uma brutal diferença entre o que as capacidades redatoriais há uns anos tinham em Portugal e as que existem agora. E isto tem a ver também com um fenómeno capitalista que é a de concentração, não é só dos meios de comunicação social em poucos meios de comunicação, em poucos patrões. As receitas estão concentradas em poucos clientes. Isto cria uma nova dependência. Os jornais, quando eu comecei a trabalhar, e tu, não é? Dependiam de quê? Das vendas em banca e das receitas de pequenos anunciantes. Isso acabou. Os jornais deram de barato as receitas dos pequenos anunciantes para os Amazones, para os OLX, para esse tipo de empresas que depois aproveitou a digitalização para rentabilizar isso. Os jornais que tinham essa carteira de clientes na sua mão preferiram o quê? Como houve nessa altura o boom das telecomunicações e da internet, os grandes clientes das grandes agências que com um único anúncio valiam 100 pequenos anunciantes. Não é? E, portanto, o que é que isto criou com o tempo? Uma dependência dessas grandes companhias que distorce também aí, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da análise económica, digamos, os objetivos editoriais da comunicação social. Adicionado a isto, há outra coisa que me parece bem amontante, que me parece um problema bem mais difícil de resolver. Os jornalistas de nova geração pensam aquilo que estão a fazer. Acham que aquilo que estão a fazer está correto. Acham que ideologicamente vêm formados da universidade, das suas relações pessoais, das suas relações políticas, são de facto jornalistas que pensam de uma forma que corresponde àquilo que transmitem. E isto vem da base da hierarquia até ao topo, até às direções. E, portanto, sim, mas é assim, ninguém te contesta que haja uma hegemonia ideológica. E, portanto, é natural que reflita isso. Eu acho que a única, de curto prazo, ou seja, isto implicaria mudanças estruturais na sociedade que não estou a ver que no curto prazo, para se resolver este problema, que no curto prazo possam acontecer. Acho que há alguma coisa que se pode ser feita, nomeadamente, de facto, pôr no serviço público. Eu, por exemplo, acho que devia haver um jornal em papel público. Acho que é essencial hoje em dia prever isso, não é? E não existe, não é? Eu só te digo... E com uma carteira de encargos, só para terminar a questão do jornal... Só para terminar a questão do... Deixa-me dizer qualquer coisa. Deixa. Só para terminar a questão do jornal público. Todo o serviço público, a sua missão também tem que ser a de... não pode ser a de entrar no mercado e concorrer à procura do mesmo anunciante, não é? Que o privado procura. Não pode ser isso. Portanto, também a missão do serviço público tem que ser bem definida e não pode ser nem serventuária do governo, mas sim equilibrar estas situações que tu no início apontaste e que o Pacheco Pereira aponta. Desculpa. Bom, eu queria dizer que acho substancialmente diferente o aparecimento da TSF da situação atual, por várias razões. Primeiro, a TSF apareceu como cooperativa de jornalistas. Era possível, naquela altura, como era possível nos anos anteriores, os jornalistas organizarem-se e fazerem jornais. Tens o caso do jornal, tens o caso do tal e qual, tens o caso ancorado até a uma corrente política do diário, tinhas o caso dos jornais afetos ao Partido Socialista, portanto havia possibilidade, do ponto de vista da montagem do negócio, criar jornais que tivessem opiniões plurais do ponto de vista político. Depois a TSF, de facto, fez os noticiários de minuto a minuto num país que vivia sentado no Portugal sentado, mas teve a vantagem de trazer a sociedade para a notícia e aquilo que acontecia. Quando antigamente os meios do Estado governamentalizados e os meios privados sentados nas conferências de imprensa só davam isso, a TSF deu os secos e molhados, o conflito entre os polícias que lutavam pela existência de uma associação socioprofissional e de um sindicato contra a carga da polícia de choque. Eu acho que este é o problema que existe, é que nós não temos o modelo de negócio foi o caminho que os proprietários levaram foi para um buraco sem saída, onde a única coisa que eles fazem é reduzir custos e reduzir qualidade, e simultaneamente a pluralidade deixou de existir.
Há países, por exemplo, no caso do Luxemburgo, que eu trabalhei lá há 3 anos num grande grupo de comunicação, em que o Estado dá um apoio a todos os jornais existentes e a todos os órgãos de comunicação existentes. E o que faz com que tu tenhas jornais com vários sentidos. Mas aquilo que eu acho é que tem que se inverter o caminho, e essa inversão do caminho, estou de acordo contigo, não depende apenas dos jornalistas, mas depende também dos jornalistas. Isto é, os jornalistas que nunca funcionaram como classe, que nunca funcionaram como grupo, têm que exigir condições de trabalho, têm que exigir condições de carreira, têm que exigir qualidade no trabalho. Eu acho indescritível que nós confundamos, e isto pode parecer um salto quântico, investigações com publicações de documentos do Ministério Público. O papel do jornalista não é publicar elementos das fontes, é, tendo conhecimento desses elementos das fontes, ele tem que fazer um trabalho de mediação jornalística. Isso só é possível com jornalistas bem pagos, com tempo e com redações com capacidade. E é preciso, de alguma forma, mostrar esse caminho alternativo, este caminho de tornar cada jornal, cada órgão de comunicação social, uma espécie de Twitter do Trump, que é aquilo que se está relativamente a transformar. Obviamente que há montes de jornalistas que fazem um bom trabalho, se esforçam, mas é muito difícil fazer trabalhos por 700 euros e viver neste país por 700 euros. E acho que tem que se fazer um caminho, e o Pacheco Pereira aponta bem a sensacionalização da comunicação social como um elemento político que define a nossa situação. Embora o comentário do Pacheco Pereira fosse mais focado na questão dos comentários do que propriamente nas questões de investigação e de... Não, ele diz que os jornalistas não se distinguem jornalistas... No comentário, mas ele também iria para a notícia, creio eu. Já ouvi dizer isso. Eu queria só fazer aqui uma chega. Eu, quando referi a TSF, falo do modelo de notícias de 24 horas, minuto a minuto, não depois da execução ou do modelo de negócio que na altura existia. Não é esse aspecto que eu quero referir. E é evidente que a TSF fez coisas históricas, que, sei lá, a cobertura do incêndio do Chiado, várias coisas que foram muito relevantes na época e que mostraram a diferença que o jornalismo podia fazer na sociedade. Mas também, mesmo nessa época, já padecia desse problema de um gajo de meia hora estar a ouvir o mesmo discurso quer dizer, a ser martelado, não é? Portanto, isso eu lembro perfeitamente das pessoas se queixarem de nós, profissionais, acharmos isso estranho, não é? Portanto, mas foi um modelo que, entanto, vingou e se estabeleceu com méritos, com muitos méritos, mas que tem este problema estrutural de facto, exigir uma repetição e uma componente de espetáculo, que depois, com maior talento, ou maior qualidade, ou menor, pode variar, obviamente, mas, ou seja, uma coisa é o talento e a capacidade de fazer bem, mesmo modelos que são discutíveis. Outra coisa é o modelo em si, é isso que eu estava a pôr. Mas é um modelo que se impôs e não vai haver retorno. Obviamente não estou a dizer que isso vai acabar. Mas tem que haver equilíbrio e haver outras alternativas, e aí podemos subscrever juntos tudo aquilo que tu disseste, porque estou plenamente de acordo. Bom, vamos mudar de assunto, seja de continuar aqui só a falar de jornalismo. Não fiquemos no jornalismo. O pessoal vai ficar todo maçado. O tema que vamos falar agora é levantado por José Miguel Júdice, que, a propósito dos incidentes que têm estado na berra no Ministério das Infraestruturas, João Galamba, Frederico Pinheiro, etc., saiu-se com uma frase que achámos interessante analisar aqui assim, que é: os radicais de esquerda, ou os antigos radicais de esquerda, que se convertem ao poder do centrão, depois nunca mais querem sair de lá. Vamos lá ouvir o que ele diz. Nenhum dos comportamentos destas pessoas pode explicar-se por um problema de doença mental. Não. A explicação é outra e muito diferente. Eles eram todos radicais de esquerda, habitados por grandes ilusões e grandes ambições ideológicas. Um dia aderiram ao poder. Uns mais cedo, outros mais tarde. O Frederico Pinheiro, há menos de 10 anos, creio eu, há pouco mais de 10 anos, era do Bloco de Esquerda. Aproximam-se do poder. E ao aproximarem-se do poder, não querem mais ver-se livre do que o poder lhes dá. Poder-se-á dizer que não é caviar, que é um prato de lentilhas, mas é aquilo de que eles comem. Comem financeiramente, comem intelectualmente, comem em afetos, comem em poder, comem em sucesso, comem em apoios e seguidores. Por isso é que eu digo, repare, porquê é que eles institucionalizam a mentira? Porquê é que eles apostam na falsa verdade? Porquê é que esta teoria de dizer, não que isto é verdade, mas que eu tenho testemunhas para declarar que é verdade? Porquê é que eles utilizam o conceito que se usa no direito criminal e no direito comercial também,
Em caso de dúvida, não se pode condenar um réu. Mas espera aí, mas isso é no direito, isso é nos tribunais. O que seria da vida política se qualquer político dissesse assim? Tem provas? Então, também tu não és um ex-radical de esquerda, ainda és um bocado radical. Um bocado, estás-me a insultar por raio de carga d'água. Eu estou acordado, não? Portanto, ainda estás Pá, eu imune, acho ainda muito estás imune a corajoso. esta sedução do poder, não é? Não, eu acho muito corajoso esta denúncia, porque é preciso uma certa coragem, ao Durão Barroso, antigo primeiro-ministro, comissário de qualquer coisa, comissário europeu, e, ao presidente Presidente da Comissão Europeia, da Comissão Europeia, assessor da e Goldman administrador Sachs. da Goldman Sachs. Quer dizer, acho de facto que ele era um poderoso era um radical de esquerda que MRPP. nacionalizou o mobiliário do Conselho Científico da Faculdade de Direito, levou lá para a sede do MRPP e rapidamente tornou-se uma pessoa agarrada ao poder e a servir da forma mais forte esse mesmo poder, e depois, aliás, com algumas coisas interessantes, como a história de que ele estava a falar da mentira, não é? Veja-se as armas de destruição maciça do Iraque, não é? Que ele colaborou nessa mentira. Bom, falando de outra maneira, eu acho que esta análise é muito fraquinha. É muito fraquinha, porque, enfim, pôr que há uns tipos maus, vermes, que agarrados ao poder depois fazem qualquer coisa para o manter e porque são radicais de esquerda, enfim, diz mais do Júdice que propriamente da situação. Ele também já foi um radical de direita, não é? Já foi? Tu agora estás muito centrista, achas que as pessoas mudam de opinião assim? Ele, Achas tu agora o quê? Um rapaz do centro, um é de democrata? direita, é de direita, mas não era um radical, ou seja, não, acho que já foi um radical de direita. Hoje em dia é um centrão, ele é do centrão. Não, Achas que ele é. Não, os acho. centros dele são do centro, que é onde vem o dinheiro, não é? Sim, é um Mas centrão, é um centrão. tu não achas Ah, que ele é de direita? acho que é de direita. Não, tem. Epá, a direita tem muitas nuances, não é só também. Um gajo também chegar aqui e dizer isto é tudo uma cambada de fascistas também não corresponde à verdade. Não é? Portanto, acho que há aí nuances e que devem ser analisadas com cuidado. O que não impede que o combate político que pessoas de esquerda tenham com essas pessoas de direita não se deva manter. Mas há diferenças e é preciso percebê-las, até para esse combate político ser mais eficaz. Acho que hoje em dia o Júdice é uma pessoa de centro-direita ou de centro, não acho que seja de direita. Mas estará certamente mais contente se houver um governo PSD ou CDS, ou mesmo com o Chega lá incluído, do que se houver um governo PS e, sobretudo, um governo PS com apoio mais à esquerda, ou um governo de esquerda, então isso aí A seria tua certamente. bondade é uma coisa que me surpreende sempre. Mas enfim, esta ideia de que as pessoas quando chegam ao poder se agarram a ela, Ele. a ele e não querem sair de lá, é mais uma coisa do Centrão. Quer dizer, a gente tem 49 anos de história de democracia a comprová-lo isso. Quer dizer, não, não, mesmo o Durão Barroso, que veio de facto do Do MRPP MRPP. para o PSD, apesar de tudo é uma exceção. Quer dizer, muitas pessoas abandonaram esse tipo de radicalismo e não seguiram o percurso que ele seguiu, nem, sobretudo, o sucesso, não conseguiram ter o sucesso que ele teve depois na carreira política. Portanto, há aqui, de facto, uma avaliação muito injusta deste problema e uma tentativa de aproveitamento para moralizar a situação que existe no Ministério das Infraestruturas e do conflito que houve entre Frederico Pinheiro e João Galamba, para, digamos, criar uma deficiência moral do lado das pessoas que estão à esquerda, uns sonhadores que agora, perante a realidade, se tornaram mais gananciosos do que, ainda por cima por um prato de lentilhas, do que os supostos realistas, não é? E, portanto, há aqui uma tentativa de baixar moralmente a qualificação destas pessoas, o que me parece também condenável. Vamos então a outro assunto? Eu só uma coisa que me sensibilizou, que ele a certa altura, acho que é ele, eu já confundo comentadores e lhes troco os nomes e as frases, disse que infraestruturas e Ministério de Infraestruturas era um nome stalinista. Infraestruturas. Não foi ele? Não sei, não ouvi essa, não ouvi. Fantástico, Força, boa. achei memorável. Ele queria chamar o quê aqui? Também não Enfim, tinha ouvido o Francisco Mendes da Silva comentar a participação do deputado do PCP, Bruno Dias, na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas uma ouvinte
dos comentadores, uma espectadora dos comentadores, alertou-me para isso e eu trago esse depoimento aqui assim. Grande parte dos partidos, designadamente à esquerda, quiseram, querem isto. Então vamos fazer aqui uma coisa sobre a tutela política da gestão da TAP. Porquê? Porque queriam ir com a privatização, ao Passos, etc. Quando vem dizer o único deputado que quer falar sobre a TAP é o deputado do PCP, o Bruno Dias. Não quer nada, quer fazer política, quer-se atirar ao Passos e à privatização, porque as perguntas dele são básicas. Está a ser discutido na Mas outra até comissão. fazer política tem regras e até as comissões parlamentares de inquérito em tempos tinham regras. As perguntas do PCP que quer saber sobre a TAP são basicamente: a direita é péssima, não é? Pá, a direita é mesmo horrível. É isto, é política, é política. Quanto ao resto, e portanto, não se podem queixar de que, numa matéria que tem estritamente a ver com a tutela política da gestão da TAP, que é esta do ministro João Galamba, saber se reuniu, não reuniu, pediu à CEO da TAP, à ex-CEO da TAP, para lá estar, se dava ordens, se não dava, etc, etc. E depois, porque é que as notas... Não disseste que querias... Agradeço então à Linda Guerreiro a chamada de atenção que fez para o nosso e-mail amigosdoscomentadores@gmail.com. Se virem comentários interessantes, podem também alertar-nos para isso. Nuno, que tens tu a dizer sobre esta apreciação? Tenho a dizer que o Francisco Mendes da Silva, espero ter dito bem o nome, Disseste bem. faz-me lembrar um livro do Bulgakov, que é O Coração de Cão. Que toda a gente diz que ele é uma pessoa sensata, que é uma pessoa que se esforça por analisar de uma forma equidistante, sem muita paixão, e nesse livro eles cruzavam um proletário com um cão e ficava uma criatura amável, apenas com defeito. Quando via um gato, tentava matá-lo. O Francisco Mendes da Silva é a mesma coisa. Quando vê alguém do PCP, começa a espumar ligeiramente no canto da boca. A questão é, eu via as audições e, de facto, o PCP, ao contrário do Bloco, queria que o lapso temporal da análise fosse a gestão da TAP desde a sua privatização até agora. Isso não ficou considerado. E nas audições, por exemplo, na audição do ministro Galamba, as perguntas do deputado Bruno Dias, que se esforçou de falar da TAP e não de fazer de Perry Mason, foram, por exemplo, a questão da Comissão dos Salários e o facto de se ter demitido o presidente da Comissão de Salários, uma notícia na altura dada pela Sábado, por não ter sido consultado sobre o salário ser superior à meta fixada, e foram o conhecimento e os arquivos do Ministério. Portanto, quer dizer, o conhecimento sobre a reestruturação da TAP e aquilo que ia sido feito e se havia a obrigatoriedade da sua privatização. Portanto, bastante longe de apenas colocar as questões do Passos. De facto, o PCP tem demonstrado que a sua preocupação é o que é que vai ser feito à TAP. Considera que a TAP é um ativo fundamental na economia e na soberania nacional, porque se nós não tivermos uma companhia de bandeira, provavelmente deixamos de ter um hub. Muito do dinheiro que vem do turismo e que vem de determinadas coisas vai-se perder, vai alimentar outros países e outras companhias e, portanto, quer dizer que tem feito esse trabalho. Portanto, acho que, mais uma vez, o comentador viu vermelho e não conseguiu analisar de uma forma equidistante as coisas, embora qualquer opinião, nós também não somos equidistantes e independentes, qualquer opinião é interessante, até para nos permitir contrapor. Sim, note-se, para quem é distraído, que eu e o Nuno somos militantes do Partido Comunista Português. Não sei se sabiam. Não se notava, não é? Portanto, fica aqui a declaração de interesses devidamente assinalada. Eu queria só assinalar a palavra, a expressão, aliás, fazer política. Portanto, fazer política, na visão de Francisco Mendes da Silva, é uma coisa assim menor, é assim uma coisa... Parece que ele não faz, não é? Parece que ele não faz política, não é? No sentido em que ele está a fazer. E, portanto, quando o Bruno Dias pede para se analisar como foi o processo de privatização da TAP, como é que o senhor David Neilman compra uma companhia sem gastar dinheiro e depois vai-se embora e ainda leva dinheiro com ele, tudo isso é fazer política. Pois eu acho que é mesmo fazer política, e é política da boa, e é política que realmente interessa, porque tem a ver com os gastos que o Estado está, a gestão boa ou má que o Estado tem de recursos que são seus e que estão a ser desbaratados, aparentemente. Portanto, é preciso analisar isso e tomar medidas para que as coisas não se encaminhem dessa maneira.
é de facto a forma digna de fazer política, é a forma, digamos, de como a política pode servir os cidadãos e não apenas grupos de interesses que se digladiam na luta pelo poder de uma forma mais ou menos inconsequente para, no fundo, nada mudar. Penso que é uma boa maneira de fazer política aquilo que o Bruno Dias faz. Posto isto, passarei a outro assunto, que é um político que diz que não é político, que é Cavaco Silva, apareceu a dizer cobras e lagartos do governo atual e endossando o seu apoio ao líder do PSD, exigindo a queda do governo. Isto levou Paulo Pedroso a fazer o seguinte comentário. Ou seja, se o PSD quiser ter Cavaco, terá que o ter, por exemplo, olha, repetindo uma campanha eleitoral para as europeias com Cavaco ao lado do PSD. Isso seria possível. Mas com este nível de intervenção, Cavaco não tem esse efeito, não tem um efeito tão grande. E está a pôr a fasquia muito alta para Montenegro, porque se o ciclo político for como se imagina, aliás, devo dizer sobre o ciclo político, é o momento mais delicioso do discurso de Cavaco Silva, é aquela ideia de brincar connosco, imaginando que António Costa pode suicidar-se enquanto Primeiro-Ministro, quer dizer, é uma coisa que, digamos, creio que deve ter dado muito prazer a Cavaco Silva imaginar, digamos, e pensar como é que ia escrever, ainda por cima com isso, associando António Costa a José Sócrates, é delicioso do ponto de vista da Constituição. Mas voltando ao ponto, o maior risco de Montenegro ficou agravado pelo discurso de Cavaco Silva, que é o discurso de vir alguém no PSD a seguir às europeias dizer é pouquinho. E, portanto, a pressão do pouquinho continua. O que eu vi em Cavaco Silva é uma pressão para que o PSD procure resultados que acaba por funcionar contra Montenegro. Não quer dizer que ele o faça de propósito ou sequer que o faça ao serviço de qualquer interesse obscuro, mas para seguir o conselho de Cavaco Silva, o PSD terá que subir muito nas eleições europeias. Então, esta intervenção de Cavaco Silva prejudica o PSD? Achas isso? Eu agora queria fazer aquilo que normalmente os políticos Ainda fazem. Bem que faz essa pergunta. Eu já vou responder, mas primeiro quero dizer qualquer coisinha. Tá, eu primeiro gostava de pôr, aliás, uma ideia e discutir uma ideia que parece que alguma esquerda teve e algumas pessoas tiveram. Eu não estou nada de acordo com essa ideia que o Cavaco Silva esteja restringido a estar em silêncio. Claro. Se ele tem opiniões, se ele tem ideias, se ele pensa que o país pode estar melhor, quer lutar pelos seus, quer pôr a direita no poder, tem todo o direito de o fazer. Este também estás a fazer bonzinho, tá? Não sou só eu. Essa ideia de que ele é o presidente de todos os portugueses e depois tem que se remeter a um virginal silêncio, tem vários problemas. A primeira é que não há presidentes de todos os portugueses. Os presidentes foram eleitos por alguns portugueses. São maioria. Obviamente, a Presidência da República é uma instituição, mas fazem política, lutam pelas suas ideias. E, portanto, o professor Aníbal Cavaco Silva, do qual eu não tenho nenhuma simpatia sobre as suas posições políticas, tem todo o direito de falar de assim, de não, de ir para as ruas distribuir folhetos, de dizer mal do governo, se assim o entender. Pronto, esta é a questão. Sobre a parte do Pedroso faz análise, eu acho que o problema do professor Cavaco Silva, e que o Paulo Pedroso aqui não colocou, é que ele não tem uma política muito diferente deste governo para vender. Ele concentra-se numa explicação económica sem muito sentido para dizer que é necessário mudar de governo. Mas, de facto, aquilo que este governo está a fazer, e está na primeira parte da intervenção do Paulo Pedroso, não é muito diferente daquilo que o governo do PSD se propôs e se propõe fazer. A ideia das contas certas e do pagamento da dívida acima do desenvolvimento da economia. O não contestar normas europeias que condicionam a nossa possibilidade de nos desenvolvermos de outra forma e não apenas para setores de baixos salários e com pouca qualificação. Não é muito diferente que aquilo que o PSD vai fazer. E daí as coisas se concentrarem em casos.
porque a política económica e social não é muito diferente. E depois Cavaco Silva não analisa o legado dos seus anos, porque se de facto que ele governou em tempo de vacas gordas, em tempos de subsídios europeus, a verdade é que a contrapartida desses subsídios europeus foi um conjunto de instrumentos de política monetária, de política até orçamental e de política financeira que condicionaram o país. Não é por acaso que a partir da nossa entrada no euro, que também foi preparada por Cavaco Silva, a partir da nossa entrada do euro, nós crescemos a 1/4 do que crescemos anteriormente, porque deixámos de poder controlar a política monetária, deixámos de fazer decisões económicas, passámos a estar restringidos a tudo. Isto é, nós não podemos sequer subsidiar, sendo a TAP pública, o Estado não a pode apoiar a seu bel prazer se achar isso instrumental para o seu desenvolvimento, porque a Comissão Europeia o proíbe. Teve este apoio extraordinário por causa da Covid, teve que ser negociado com as instituições europeias. Portanto, há uma simplificação do discurso para conseguir resultados eleitorais que eu duvido que seja verdadeira. E há, aliás, também uma reescrita da história em relação ao próprio período em que Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro. Já nem falo enquanto foi Presidente da República, que é, de facto, foi dado o dinheiro que entrou em Portugal e os investimentos foram feitos em infraestruturas, sobretudo estradas. Estradas, então, foi uma coisa maravilhosa. Houve, digamos, uma política de desenvolvimento que é inegável e que teve repercussão até aos dias de hoje. Mas, por exemplo, quando o Cavaco Silva exige crescimentos de 3% e 4% ao país, ele nunca conseguiu esses resultados. Não é? Houve até um ano em que teve uma queda do PIB. Não é? Portanto, não foi tudo maravilhoso. Não é? E, portanto, há também aí uma análise em que se sobrevaloriza em demasia o que foi o progresso económico, e depois, como tu dizes, foi um progresso económico que depois calcionou os anos seguintes, ou obrigou os anos seguintes a estarem dependentes de uma série de políticas que, a médio e curto prazo, se têm revelado prejudiciais para o país. Não é? E, portanto, aquilo que se ganhou nesses anos está-se a pagar nos anos seguintes com uma dependência do exterior excessiva, uma completa desindustrialização do país que agora a direita diz que é preciso fazer, e uma dependência do euro que provavelmente é o problema estrutural mais grave que estamos a enfrentar na nossa economia. Mas além disso, queria dizer que a intervenção de Cavaco para mim é uma interpretação subjetiva, obviamente, mas soa como, digamos, um tocar a rebate de que é agora que a gente aproveita esta crise política destes casos e casinhos que está a existir para tomarmos o poder, ou então não vamos consegui-lo, a não ser no fim, eventualmente, da legislatura. E eu penso que há também aqui um sinalzinho, digamos, não digo de desespero, mas de ansiedade que Cavaco dá, que, do meu ponto de vista, demonstra que a direita não está assim tão confiante como isso na sua capacidade de apresentar uma alternativa ao país e quer aproveitar este momento de crise política circunstancial, que pode se tornar estrutural, vamos ver como é que isto evolui, mas que digamos, está numa ansiedade de chegar agora ou nunca ao poder, e é isso que motiva a intervenção de Cavaco Silva. Mudamos de assunto? Deixa-me fazer uma coisa, que sim. Num debate que nós não pusemos aqui, mas que sucedeu esta semana, nos comentários entre o Ricardo Arroja e o Ricardo Paes Mamed, ele dizia uma coisa bastante interessante, o Paes Mamed, que estão sempre a dar o exemplo da Irlanda, mas esquecem-se que a Irlanda, que tem uma das mais baixas taxas de autoestradas construídas por quilómetro quadrado, ao contrário de Portugal, usou os fundos europeus para o ensino e para a qualificação profissional das populações, coisa que nós não fizemos da mesma maneira. Portanto, aquilo que é a integração europeia e a globalização escrevem grande parte dos condicionalismos que vivemos hoje, mas a realidade é que também as escolhas políticas de fazer um país com muitas autoestradas para rapidamente as pessoas fugirem do país também pesou de alguma forma. Bom, vamos mudar de assunto. E porquê é que não se fala disto? Ora bem, o assunto que eu trago aqui assim é uma conferência organizada esta semana no São Jorge, em Lisboa, foi na quarta-feira passada, que discutiu o papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa. Estamos a ver aqui o único site onde eu encontrei uma notícia sobre este assunto. O Abril. O Abril,
que na véspera anunciou que esta conferência iria ocorrer. Eu fui moderador de um dos painéis. Discutiram-se ali assuntos muito, muito diversos, desde o enquadramento jurídico para eventualmente se vir a passar da fase das associações profissionais. Isto foi organizado pelas associações profissionais dos oficiais, dos sargentos e dos praças, passar para sindicatos, como existem em alguns países europeus. Foi citado um exemplo concreto da Suécia, por exemplo, que até os generais são todos sindicalizados, até o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de lá é membro do sindicato e acha que o sindicato tem que defender os seus direitos e os seus salários e as suas carreiras e, portanto, não abdicam isso. E a Suécia não é um perigoso país comunista onde os trabalhadores mandam em tudo. Até aderiu à NATO. Até aderiu à NATO. Portanto, a conferência, de qualquer maneira, teve mais relevância que isto na minha perspectiva. Por exemplo, fiquei a saber, que é uma coisa que eu não sabia, porque não é um assunto muito discutido na comunicação social, ou quando é discutido aparece de uma forma secundária, que o efetivo das Forças Armadas Portuguesas neste momento é de cerca de 30 mil pessoas e tem um déficit em relação ao seu objetivo, que está institucionalizado nas leis, de 5 mil pessoas. Porquê? Porque nos últimos anos todos os que podem fogem da profissão. Porque tal é o estado de degradação a que as Forças Armadas estão. E depois acontecem casos, como aquele do navio Mondego, em que os praças acabam por, digamos, assinalarem a situação insuportável em que as Forças Armadas estão. Sargentos e praças, naquele caso. Sim, sargentos e praças. Esteve lá também, no painel que eu moderei, o Dr. Álvaro Beleza, em nome da SEDES, o doutor, porque ele é médico, é um verdadeiro doutor, não é como aqui o doutor da mula russa que sou eu, mas em nome da SEDES, e é curioso que a SEDES representa normalmente... Queres mesmo dizer mula russa? Sim. Enfim, eu ainda não estou naquela da correção da linguagem, não consigo lá chegar, lamento muito. A SEDES, que é uma instituição que foi fundada até antes do 25 de Abril, tende a antecipar ou a reproduzir o pensamento dominante da classe política que chega ao poder. E uma das coisas interessantes que eu não sabia é que a SEDES defende a reentrada do serviço militar obrigatório, coisa que, embora discutível, me parece que devia voltar a ser analisada. Muitas das pessoas que lá estavam nesta conferência defendem isso. E além de um reinvestimento nas Forças Armadas, mas isso parece que até por causa da situação da guerra e dos compromissos europeus, rapidamente vamos chegar aos 2% do PIB de investimento nas Forças Armadas, acho que talvez ainda este ano, segundo foi lá dito também pelo Diretor-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, que também esteve lá presente, que prometeu, aliás, um investimento até nos próximos 5 anos de mais 5 mil milhões de euros nas Forças Armadas. Bom, tudo isto são coisas estruturais, são importantes, e não foi discutido. Não foi noticiado sequer. Foi completamente ignorado pela nossa comunicação social, e não era propriamente uma coisa de falta de meios, porque aquilo foi ali numa sala de São Jorge, era só apanhar o metro e aparecer lá para ouvir o que é que as pessoas tinham para dizer. Nuno. Pá, não tenho nada para dizer, só quero imortalizar este momento em que não tenho nada para dizer. Olha, sorri. Tchau. E é assim que encerramos esta edição dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.